4. Amém? Capítulo 4, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não vos andeis como andam os outros gentios, na vaidade de seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo-se tornado insensíveis, entregando-se à depravação, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim em Cristo. Se é que ouvistes e nele fostes ensinados conforme a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um para com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que te ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo São Paulo, que antes tinha aprendido uma forma de servir a Deus, entendendo ele de que para aproximar-se de Deus teria que usar até mesmo da violência para que os homens obedecessem certas regras, mesmo que esses homens não as entendessem, não compreendessem o porquê destas regras, simplesmente impostas para que pudesse assim o homem ter uma vida separada do mundo que tão perto estava deles, porque o mundo de pecado ele está bem pertinho de nós, ou não está?
Às vezes ele está dentro da nossa casa. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor nos assegura que quando Jesus veio, a sua palavra foi anunciada. Agora, dentro de uma família, se tiver 5, às vezes é 2 ou 1 que serve ao Senhor e os outros 4 não servem. Ou então é 3 que servem ao Senhor, mas tem 2 que não servem. Então há um confronto ali dentro, né? E ele está falando aqui, está mostrando aqui que ele foi renovado. Quando ele está falando, quando ele está ensinando, é porque ele já aprendeu. Ele viu que Deus enviou a Cristo para que viesse trazer ensinamento, como nós vimos, se não me engano, na terça-feira, falamos muito sobre isso, sobre Maria e sobre Marta, né? E Maria aproveitou aquele momento para aprender mais do Senhor. Então Jesus Cristo, os rabinos da época, os mestres da lei, ficavam espantados, porque Jesus discordava da forma que eles agiam, da forma que eles ensinavam o povo, pois quando eles mesmos não carregavam o fardo que eles colocavam sobre o povo. Cristo veio para trazer um ensinamento, como ele diz, o meu fardo, ele é o que? Leve. Está dizendo que não existe um ensinamento, mas ele é leve. É leve por quê? Porque ele está trazendo um entendimento, trazendo o homem até a capacidade de raciocinar, de pensar. Porque nós vivemos em diferentes situações, ou não é? E é preciso nós termos um conhecimento de Deus, de sua palavra, para podermos, quando chegar no momento de dificuldade, de se tomar uma posição, a gente ter a sabedoria de Deus para fazer a coisa certa. Nós vemos na palavra de Deus quando Salomão ele é levado a fazer um julgamento de 2 mulheres, onde uma estava dizendo que era mãe de a criança e a outra também dizia, não é assim? Então será que na nossa vida a gente também tem momentos que a gente tem que fazer escolhas difíceis? Vocês acham que Salomão já tinha, não estava preparado? Se ele estava ali, ele estava preparado para aquele momento, e Deus teve misericórdia de sua vida, lhe dando entendimento para poder sair de situação tão difícil qual aquela que a ele foi apresentada. Ele diz: pega a criança, parta no meio e dê uma banda para cada um. A mãe diz assim: não deixe a criança é dela. Salomão disse: entrega a esta mulher, porque ela é verdadeiramente a mãe. Porque ele entendia que a mãe verdadeira jamais queria ver o seu filho, preferia ver o filho nos braços de outra do que ver seu filho partido ao meio, né? Pois a gente tem essa poxa, como Salomão foi inteligente. Mas quem não ficou escandalizado quando ele diz aquela palavra? É ou não é? Foi escandalizado. Como é que me diz um negócio desse? Mas depois que se mostra que ali tinha sido feito algo baseado na inteligência, baseado no conhecimento, na experiência de vida, hoje serve como exemplo. Paulo está trabalhando com vidas. Isso não é fácil. A gente hoje fica até meio preocupado em transmitir certas notícias, porque hoje está cheio de mentira, né? As redes sociais. Mas eu não sei se os irmãos viram uma notícia de mais um pastor no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Alguém mais viu essa? Então só foi eu. Zé Paulo não está aqui hoje. Hã? Zé Paulo não está aqui hoje. Zé Paulo não está aqui, né? Cadê Zé Paulo?
Zé Paulo mais ligado nesses noticiários, né? Ele não suportou, né, peso, e ele deixou tipo uma carta dizendo quão difícil era e quão árduo era a missão de trabalhar com vidas. Algo muito pesado. Então Paulo, ele estava exercendo isso aqui. Hoje eu também estava dando uma olhada na carta, se eu não me engano, aos Filipenses, e vendo como Paulo estava lidando com a problemática que estava havendo dentro daquela igreja. E ele aqui está instruindo aquele povo ali daquela igreja a andar, se você diz que é filho da luz, procurar andar como verdadeiramente o filho de Deus. A gente não pode ir para um extremo ou para outro, santidade demais, ou então relaxar, deixar tudo à vontade. Paulo está dizendo assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Por que Paulo está falando isso para a igreja? Se ele está dizendo não ande mais, se eu dissesse assim para a irmã Selma, não faça, não ensine mais aquelas crianças daquela maneira, isso quer dizer que a irmã Selma estava ensinando de uma maneira que não ia ter bons resultados, não é verdade? Então aqui ele está falando para a igreja. Existiam pessoas ali que tinham perdido o rumo, como a gente pode dizer, tinham perdido o fio da meada. Eles acham que, como na igreja que nós estamos vivendo hoje, talvez alguns que esperar, porque tem uns que são mais apressados do que os outros, né, gente? Às vezes nós vemos pessoas que estão com 30 anos na igreja, 40, 50, e continuam esperando a vida de Jesus na mesma posição. E às vezes tem alguns que está apenas com 2 anos, 3 anos, 5 anos, e já está achando que Jesus não vem mais, né? Então começa a ser engolido, possuído por um sistema que leva o ser humano a um pensamento, a uma disposição de vaidade. É engolido pelo secularismo, e é muito fácil nós sermos conduzidos a isso. Tem um provérbio que diz assim: que os olhos não veem, o coração não sente. Hoje, para nós não ver algo, para nossa mente não ficar aguçada para possuir o que o mundo possui, acho que precisaria a gente andar com os olhos vendados, né? Porque nós vemos um mundo hoje de ostentação, ou não é verdade? Embora que às vezes o interior esteja destruído, mas está ostentando. Ele está falando: não andeis como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Esses pensamentos são o quê? Obscurecidos no entendimento. Essa mesma geração que quer ostentar, eles querem ostentar de uma forma o quê? Fácil. E a gente sabe que as coisas fáceis, eu ainda não encontrei uma coisa que seja correta, que seja lícita, ser fácil. Eu não encontrei. Porque nós vemos uma sociedade, principalmente no nosso país, como no Brasil, que tem muitas pessoas que estão ostentando, mas a gente já está tão cansado de ouvir de quadrilha, que antigamente a gente só achava que quadrilha era só as pessoas que viviam à margem da sociedade, mas hoje nós estamos vendo quadrilhas de pessoas que andam de paletó, de terno, de gravata, de carro. É ou não é? Os mais perigosos estavam no meio da sociedade, se passando por cidadão de bem. Estamos já tão cansados disso. Nós não podemos, não temos os meios para comprovar, não temos os meios para chegar a fundo na investigação, mas quantas pessoas não lucraram com essa pandemia? Ou vocês acham que não?
não sei se é hoje que vai passar uma reportagem sobre um esquema para puxar dinheiro através desse dinheiro que era para ir para o tratamento dessa doença. Então, algumas pessoas estão com um pensamento, alguém pode até, estando na casa de Deus, ser tentado por isso. Estou falando que aqui tem não, mas alguém pode ser um secretário de saúde. Pode ou não pode um evangélico ser um secretário de saúde? Será que ele não é tentado a... Ele é um gestor municipal, um deputado estadual ou federal, ou um empresário? O pensamento do ser humano passa tudo que ele quer e o que ele não quer que passe. Cabe a ele, está estruturado para rejeitar o que não deve e alimentar aquilo que é honroso diante do Senhor. Mas na nossa mente ela passa de tudo. Passa de tudo. Então esse povo deixou que o seu entendimento ficasse obscurecido. O que é uma coisa obscura? É algo tenebroso. Deixou que a sua mente ficasse possuída pelo quê? Pelas trevas. Porque o entendimento deles está completamente alimentado por coisas que é separada da vida daquele que está com Deus. E a palavra do Senhor nos mostra de que a boca fala do que o coração quer, está cheio, que o pensamento está cheio. E nós já estivemos lá, não precisa a gente aqui estar julgando os outros, a gente pode falar da gente mesmo. Como eram os nossos assuntos antes de servir ao Senhor? Mulher, bebida, jogo. Me ajude aí mais em alguma coisa. Festa. Outros estão, por exemplo, aquele assalto que houve em Jaguaruana, que morreram algumas pessoas que fizeram o assalto. Será que antes de haver o assalto, não houve um pensamento? Alguém teve, poxa, vamos, lá vai ser fácil, lá nós vamos fazer assim, nós já fizemos em tal canto e deu certo. Houve todo um planejamento, mas antes passou pelo pensamento. Ou não foi? Então a mente obscurecida. Vou planejar isso aqui, vou falsificar esse documento e eu vou enganar fulano. Não é assim a mente daqueles que aqui na palavra vai dizer que eles estão se tornando o quê? Insensíveis, a ponto de fazer um mal a alguém para julgar o próximo, ou até uma instituição, ou um país, e ainda sair rindo, dizendo: eu fui o esperto, eu fui a esperta. Não pode acontecer isso, não. Bastante porque que nós podemos ser tentados, porque nós somos humanos, e às vezes a gente vê tanta gente ruim se dando bem, ou não é verdade? Tanta gente ruim ostentando, mas aquele que serve ao Senhor, ele tem que ter uma mente fecundada pela verdade de Deus, porque uma das coisas que a palavra do Senhor nos assegura, e a palavra de Deus, é que não há nada encoberto que um dia não seja o quê? Revelado, que não seja mostrado, que não venha às claras. Pode passar o tempo que vier, pode ser o esquema mais perfeito que seja, um dia vem à tona. Essas pessoas, por estarem separadas de uma vida de Deus, com Deus, pela ignorância que existe neles, a falta de conhecimento, a falta da verdade de Deus em seus corações, e às vezes essa verdade não entra, essa verdade não chega até os seus corações,
Porque os seus corações estão o quê? Endurecidos. Será que pode existir dentro da igreja algum crente com um coração endurecido? Pode sim. Às vezes uma palavra que foi dita, ele se sentiu, ela se sentiu, e o pastor vai passar o resto do ano pregando, e ele dizendo, não estou nem aí, nem escuta a zoada, do quê? Da mutuca. Pode falar, vai morrer de falar, mas eu não ligo mais. Porque as pessoas que a gente acha mais chato na nossa infância, não são as de fora. As pessoas mais chatas na nossa infância, na nossa adolescência, que nós temos que conviver, são os nossos pais. Rodolfo, não faça isso. Elaine, não diga isso. Não é assim? Maico, cuidado. Marlon, pare com isso. Mas mãe, a senhora é chata. Pai, o senhor é muito chato. Mas a mesma palavra diz assim: honra teu pai, honra tua mãe, para que teus dias na terra sejam o quê? Prolongados. Nunca se viu um século onde os pais sejam mais desonrados, mais desrespeitados, mais desprezados do que o século que nós estamos vivendo. Mas nunca se viu a morte de tanto jovem como nos dias que nós estamos vivendo. É a palavra de Deus. Pensamento obscurecido. Obscurecido por quem? Pelos amigos, pelas amigas, que apoiam o que é errado. Teu pai é um besta, macho. Tua mãe é ultrapassada. Esses velhos não sabem de nada. Só que os velhinhos já estão calejados, sofridos, não podem mais reaver o que foi perdido e não querem que os filhos passem pelo mesmo caminho de dor e de sofrimento. Porque nós somos brasileiros, nordestinos, cearenses e taixadenses. Temos o bom humor, mas nós temos o bom humor, mas também temos sentimentos, ou não é verdade? Nós temos bom humor, mas sabemos o que é a realidade. Então Deus não quer nos prejudicar, mas quer que o nosso coração seja um coração que reflita nas suas palavras, que veja o que acontece quando o homem se separa do Senhor, se distancia do Senhor. Ele só tem prejuízo. Tendo se tornado insensíveis. Diz em outra passagem que é sem afeição natural. O sentimento mais nobre que o ser humano pode ter foi falado muito ontem à noite. É o que? O amor. Mas a palavra do Senhor também nos diz assim: por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado. Será que o pecado tem se multiplicado na face da terra? Nós estamos vendo nos dias em que nós estamos vivendo, que o que era errado está sendo apoiado por todos, como se fosse certo. O homem sendo ensinado a amar o pecado, que é errado. E a Bíblia diz que o homem ama mais as trevas do que a luz. Está querendo dizer que o homem é mais tendencioso a amar o pecado, porque está na sua natureza. Aí ele diz aqui: tendo se tornado insensível, ou seja, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que? Esfriará. Que amor é esse? O amor de estar na casa de Deus,
o amor de ler a palavra do Senhor, o amor de estar louvando a este Deus. Este amor esfria. Quando nós deveríamos nos sentir privilegiados por Deus nos amar de uma maneira tão grande e nos conceder tantas honras. É só porque nós não estamos numa plateia de 5, 10 mil pessoas? Mas eu já estava ouvindo um testemunho de uma pessoa aqui de nossa região, conhecido, talvez até de alguns irmãos aqui. Alguém já ouviu falar num rapaz chamado Júnior Viana? É Júnior Viana, né? É um cantor de forró. Eu disse, rapaz, quando eu via, não posso nem usar as palavras que ele usou, que alguém falava que ficava deprimido, eu dizia, isso é coisa de mulherzinha. Não existe esse negócio de depressão. Você está bem, você tem seu dinheiro, você tem seus bens, como é que você vai ter esse negócio de depressão? Ele disse que um dia veio de um show completamente destruído. Uma das maiores alegrias dele era vir para a fazenda, olhar o gado, as coisas, mas aquilo tudo perdeu o sentido. Era uma ansiedade dentro do seu coração. Achava que ia morrer a qualquer momento. E ele precisava tomar remédio para dormir. E ele clamou a Deus, clamou ao Senhor. E ele disse que quando foi dormir, era como se ele tivesse aquele sono que você está dormindo e está acordado. Quando ele viu duas mãos, como se fossem mãos de anjo. Você vê como é que Deus está fazendo. E quando aquelas mãos estavam sobre ele, ia saindo dele uma fumaça, algo negro. Ele disse, eu estou morrendo, vou morrer, estou saindo do corpo. Ele acordou no outro dia e disse, não morri não, estou vivo. Já estava se sentindo 50% melhor. E Deus foi restaurando a sua. Um cara lá do mundo testificando de uma experiência que às vezes nem todos aqueles que se dizem cristãos, que estão no Senhor, teve, rapaz. Por quê, pastor? Porque teve a humildade de reconhecer que não era nada. Hoje os cristãos estão se sentindo igual como faz com o pai e com a mãe. Eu sempre repito isso. Não, você tem que determinar, você tem que dizer para o Senhor o que você quer e Deus tem que fazer, porque você fez sua parte. Não é assim. Por isso que nós vemos uma geração decepcionada e decepcionando o Senhor. E aquele homem com fé em Deus, dizendo, poxa, agora eu vejo que não é frescura. Eu vejo que dinheiro, que fama não é nada se Deus não estiver na vida da gente. Olha aí que coisa incrível, gente. O que eu posso entender é que Deus está trabalhando naquela vida. Mas pastor, um cantor de forró que tem... Sim, Paulo nem sempre foi Paulo, foi Saulo. Terrível, assassino, perseguidor da igreja. Deus fez ou não fez uma obra na vida dele? Fez. A mente dele foi se abrindo. O coração que era endurecido se quebrou diante do Senhor. O amor que agora era direcionado para as coisas deste mundo, para a vaidade deste mundo, foi substituído agora por outro tipo. E eu agradeço que Deus ainda continua transformando vidas. Amém? Amém. Você não se sente feliz com isso, não? Deus transformando vidas. Amém. Tirando pessoas do mundo de pecado. Aí diz aqui, entregaram-se, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação, para com avidez cometerem
toda sorte de impureza. Será que a humanidade de hoje não tem se entregado a isso, não, gente? Me desculpe, quando eu vejo uma mulher ter um filho e não saber quem é o pai, isso é um sinal de que essas pessoas estão vivendo numa vida depravada. Ou não é, gente? O que vocês entendem? Quando uma mulher, a mulher não sabe quem é o pai, é porque numa noite ela andou com um, na outra noite ela andou com outro, ou numa noite só ela andou com 4 ou 5. Pastor, isso acontece? Meu irmão, será que as pessoas não ouviram, nunca ouviram falar? Não vou nem falar os termos aqui, que é horrível. Quando fica um homem e 5 mulheres, ou então 5 homens e uma mulher, e um troca 5 homens e 5 mulheres, trocam e no final não é depravado. Não é o que nós estamos vivendo, não. Nós estamos vivendo um tempo que tem homens que pagam para ver outro homem tendo intimidade com a sua própria esposa. Se isso não for depravação, o que é mais, gente? Não é a sociedade que nós estamos vivendo não, hoje. Está dizendo que eles se entregaram a toda sorte de impureza. A gente não consegue mais assistir um programa de humor. Não consegue. Porque é bom sorrir, é ou não é? Mas vocês lembram como eram os nossos programas? Psite? Não era assim, né, irmã? A gente assistia os programas, o filme de comédia de Jerry Lewis. Só faltava você acabar de rir. Uma coisa tão simples. Hoje você liga um dos programas que eu achava interessante, que pegava leve, mas depois eu ouvi o próprio cara que trabalha esse rapaz, ou a gente ia para esse nível, a gente ficava para trás. Aí começaram a se entregar a pornografia, os palavrões, as coisas obscenas, as coisas. Entregaram a imundícia também, porque está acompanhando o ritmo do quê? Do mundo. Então você vê certos humoristas que é do começo até o fim só pornografia, só coisa. Você fica assim. E o pior é que aquilo que estão falando é o que estão vivendo na realidade, ou não é? E o povo está levando, achando graça, como se fosse as 1000 maravilhas, porque todos estão no mesmo barco. Então, se todos estiverem pintados, sujos de tinta, no mesmo barco, ninguém vai poder falar de ninguém, porque todos estão na mesma sujeira. Ou não é assim? Vós, porém, não aprendestes assim, Cristo. Olha Paulo falando do ensinamento. Eu gastei tempo ensinando vocês, mostrando para vocês que Deus tem o melhor para vocês. Você que é jovem na igreja, tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Você está na flor da idade. Você tem uma vida inteira pela frente. Não seja apressado. Não se apresse. Eu ontem, não foi antes de ontem, eu vi uma reportagem e eu acho que aquele pai deve estar muito feliz. Não sei se vocês sabem que o filho do seu Assis Paula passou no concurso para ser juiz de direito. Cara, aquele menino tem quantos anos? 28 anos, meu filho. Com mais moral numa cidade do que o próprio prefeito. Não é assim não, Gilmar? Se um juiz baixar um decreto, nem o prefeito impede. 28 anos. Mas ele falando da trajetória dele, dizendo que teve vezes que ele ia de carona para a faculdade, teve vezes que um rapaz deu uma carona e disse: rapaz, se vocês querem ir, meu carro não tem banco não, se vocês quiserem sentado. Eles foram. E ele contando outras coisas, dificuldade de comprar livros, que esses livros não são baratos, e aí pegava passando as dificuldades.
Mas hoje ele vai ter o seu salário. Um juiz hoje está ganhando quanto, gente? Alguém aí? Se fosse Zé Paulo já sabia. Mas não deve ser pouco. E a sensação de ter conquistado. Cara, servo de quem? De Deus. Ainda está esperando mais respostas. E ainda está esperando mais respostas de outros locais que ele poderá. Mais 3 respostas. Olha aí, cara. O que Deus faz na vida daquele que espera no Senhor. Poxa vida. Não vá naquela que tudo está bom, não. Eu me conformo com tudo, que mais tarde, lá na frente, você vai se arrepender. Não se encante com a paixão do momento. Por este caminho muitos passaram e hoje não pode mais voltar atrás. Vocês não aprenderam assim. Então alguém pode até dizer: pastor, eu fiz assim. Mas você vai ter que dizer: o meu pastor, ele tinha as qualidades dele, que não eram muito, mas ele ensinava. Se eu entrei por outro caminho, não foi porque ele não me ensinou. Às vezes até quando ele ensinava eu não gostava. Mas abra seus olhos. O mundo aí fora não brinca. O mundo aí fora é uma selva. Não é verdade? Hoje eu vi uma outra pessoa dizendo: rapaz, eu fui fazer uma pequena cirurgia e já fui encaminhada para o Dr. Éder. Mas aqui na nossa cidade, médico. Ele é dermatologista. Aí o cara diz: poxa, o cara passa numa... O meu carro dele é uma Hilux, é? Poxa, meu filho vai estudar. Não é Hilux não, mas é aquele estilo, né? S10, né? Mas é estilo Hilux, né? Vai estudar, cara. Não, mas eu misturo aqui uma massazinha e eu ganho meus 50. Cara, tu vai envelhecer. Se eu tivesse a oportunidade, Gilvan, de voltar atrás, estudou com ele, né? Ele tirava um 9,5, aí chorava. Tirava 9,5, né? Chorava, né? Tá vendo aí, Valtinho? Ó? Tem que manter o 9. O 10. Amém? O seu bem. O seu bem. Estude. Não, mas tarde você poderá querer acordar e não vai adiantar chorar, não. Vai ser tarde demais. O Senhor quer o melhor para nós. As pessoas dizem assim: mas Deus quer que a gente obtenha o melhor desta terra. Mas para nós termos o melhor dessa terra, nós temos que fazer a nossa parte, ou não é? Sim. Eu disse: poxa, a irmã Laína hoje está numa casa de sobrado. Mas vai ver a história. Buchuda, subindo aquela barreira vermelha ali, todo dia, ao meio-dia. É mais do que justo agora ela ter o seu aposento. Ah, mas ela tem 2 aposentos, porque ela ensinava em 2 municípios. Só tem um, né? Mas vai batalhar para o segundo, não vai não? Já estou, se você achou ruim que eu estou falando, já vai ser 2, diga lá. Amém, olha. Amém. Mas é verdade. Luta, rapaz. Não espere coisa. Ai, porque você vem à igreja. Eu não acredito naquele negócio que você vem à igreja, com 30 dias você já está com 5 empresas. Rapaz, é um negócio complicado. É mágica. Eu aprendi com a minha mãe, que diz assim: quando a esmola é grande, até o santo
desconfia, não é verdade? Paulo está ensinando aqui. Se é que ouvistes, olha, se é que ouvistes e nele fosse ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Se é que você foi ensinado, se é que você quis ser ensinado. Você viu ontem a irmã Nilza falando? Neste período que eu passei de sofrimento, eu cresci muito, eu amadureci muito, mas doeu também muito, meu filho. Amadurecer dói, crescer dói. Dói por quê? Porque a gente sente tristeza de não ter aproveitado o momento certo e a hora certa, e às vezes você vai levar um longo tempo para amadurecer, para crescer. Hoje eu estava falando de um jovem de 21 anos, não quer fazer faculdade. Olha, gente, fez um curso técnico há tanto tempo, logo quando começou o negócio de informática, e eu disse: meu filho, você ainda pode fazer umas 2 ou 3 faculdades. Uma menina que nem a Elaine, que tem 30 anos já, Elaine? Não tem. 27, ainda dá para fazer outra faculdade, não dá não, irmã Laína? Acorde, minha irmã. Ou você quer passar o resto da vida indo para o Brito para fazer serviço geral? Não, porque eu já estou contratada pela prefeitura, sou concursada. Poxa, rapaz. Acorda, igreja. Crescer na graça, no conhecimento. Crescer, todo mundo deseja, ou não é? Deseja ou não deseja? Todo mundo deseja crescer. Que quando no trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, ou seja, vai pela vantagem. Enganoso é o coração de quê? Do homem. Ah, se eu perder essa namorada, se eu perder este namorado, eu não vou mais conseguir viver. Oh, que coisa linda. Se prepare, porque seu coraçãozinho vai ser quebrado muitas vezes, e você vai sobreviver. Porque casamento, digo assim, casamento é uma construção. Se tiver você fazendo alvenaria e a mulher for a servente e botar areia demais na massa, você está trabalhando em vão. É um conjunto. Se a mulher está fazendo a massa, é legal, mas você é o pedreiro e está fazendo a parede sem o prumo e sem o nível, vai gastar no reboco. E olhe lá se a parede não cair. Pastor, mas o importante é o amor. Amar quando a gente está namorando, que a gente sai da casa do papai com a barriguinha cheia, chegar lá ela também já está com o buchinho cheio, é muito bom de amar. O fim de amar é quando está todos os dois dentro de casa, que não tem nada. É assim, irmã? Aí é difícil de amar, mas só a senhora rir já falou tanta coisa. É tão difícil de amar. Não é assim, irmã Cristina? É tão difícil de amar quando você fica com o olho roxo. Será que isso acontece? É muito difícil de amar. É tão difícil de amar quando você leva uma peixeirada.
isso acontece, nós estamos vendo todos os dias isso. Coração obscurecido, era o nosso coração antes, mas hoje nós andamos. Vós vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A base das nossas vidas é o temor ao Senhor. A base de nossas vidas é viver uma vida no Senhor. Ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Poxa vida, entendimento, cara. Procure andar com pessoas que sejam mais sábias do que você, e você será sábio. Procure andar com pessoas mais tolas, insensatas, e você será 2 vezes tolo e insensato também. Tem até outro, eu falo muito adágio, né, gente? Mas para mim a vida ela é muito importante. Tem um adágio que diz assim: é melhor só do que mal acompanhado. Mas nós temos o privilégio de dizer: poxa, eu nunca estou só, porque Deus está comigo. E Ele é o meu amigo fiel. Aleluia. É melhor estar com Deus, só você e Deus, do que na companhia de um monte de gente que quer botar você para trás. Poxa vida. Será que, vocês imaginem, será que a mãe da irmã Jaqueline não se sente feliz, né? De chegar ali na casa da filha? É bonita, né? A casa dela. Já fui lá, mãe. É bonita, né? E ver a felicidade do casal, com a meninazinha, tudo. Já fui lá, dona Selma? Não é um palácio, né? Pois é. Jéssica chegou aqui, uma criança. E vocês acham que eu, como pastor, não me sinto feliz de estar dizendo isso aqui para vocês? Vi ela aqui praticamente com uma criancinha de 5 anos, a irmã Roberta, a Elaine. Não aconteceu com todas a mesma coisa. Tem outras aí, quando eu olho, eu tenho pena. Poxa vida, será que eu não vou ter o prazer, não vou me sentir feliz no dia que o irmão Francisco entrar ali, aquela música bonita, né? Trazendo a Gabriela para entregar para um engenheiro civil, e ela tem assim um desejo de entrar de véu e grinalda, mas vestida de farda, delegada da Polícia Federal. E para dizer para ele: você aí no caso não? Eu sou em casa, né, Gabi? Tô brincando. Mas entrar de véu e grinalda, que coisa linda, não é não? Se ela tem esse sonho de ser da polícia, que seja mesmo. Que seja. Mas seja uma delegada temente a quem? Ao Senhor. O Senhor à sua frente. Será que eu não vou me sentir feliz, alegre, quando ver o Walter aqui no altar, e eu entregando a ele uma jovem que eu sei que ele vai cuidar bem? Vai se sentir feliz ou não vai? Vai. Mas você fazer um casamento olhando para o indivíduo dizendo: essa pobrezinha não sabe nem onde está se metendo, mas infelizmente você tem que fazer. Ou não tem, irmã Neide? Ou não tem, dona Selma? E a gente ainda faz um apelo dizendo assim: se existe alguém que possa impedir essa catástrofe, que fale agora. Manter o foco, né? Desculpe. Voltei. Então renova o seu entendimento todos os dias. É aqui na casa do Senhor onde o nosso entendimento é balizado novamente. É como se a gente passasse na retífica. Esses dias a minha moto, derrubaram a minha moto. Eu fui olhar, a bichinha estava com a cabeça toda torta. Eu acumulando aqui o guidão e ela indo para um canto, o pneu para um canto, o guidão para outro. Mandei botar um guidão novo. Aí vim da tábua.
Era a estrada aqui e o farol iluminando ali. Eu disse, claro, meu Deus. Tive que ir de novo na oficina para aprumar o juízo dela. Agora, graças a Deus, ela está a direção certa. É assim. Aqui é a oficina. A gente pode chegar aqui, mas pensar, pode ou não pode chegar com pensar, mas pai, eu venho, mas eu não quero mais nem ser crente. Pode. Eu desacredito de Deus, eu acho que Deus não está olhando para mim, está dando tudo errado. Calma, rapaz. Estava ensinando, a Daline chegou ontem aqui chorosa. Tenha calma, minha filha. Para a gente servir a Deus, a gente precisa de duas coisas. Eu aprendi, não me lembro qual foi o pregador que disse isso, não sei se foi o Cláudio Duarte, que eu aprendo muita coisa com o pastor Cláudio Duarte, gente. Se você levar a sério o que ele diz brincando, beleza. E a forma dele falar, dele pregar, mas é sério o que ele está falando. Você tem que aprender duas coisas para servir o Senhor. Você tem que ter paciência e beleza. Deu certo? Beleza. Não deu? Paciência. Pronto. Quem não tem com que se remediar, arremediado está. Poxa, chegamos aqui um culto ontem. Cara, é mãe. Ah, meu Deus do céu. Calma, paciência, não é assim? Paciência. Não tem. Começamos o culto. O senhor vai dirigir o culto, não? Eu? Fui cair na besteira de encerrar. Mas, paciência, né, galera? Paciência. Vamos lá. Vai dirigir, dirige. Fui lá para a portaria, deixei lá bem, te vira. Começamos a dirigir o culto. Foi para você também? Eu já estou fora dessa, né, mãe? Eu já passei por isso. O culto foi uma maravilha, rapaz. Foi ou não foi? Paciência, rapaz. Beleza. Aleluias. Aprendendo a viver, a conviver e a viver, porque a vida é essa. Aí ele diz aqui, ó: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você sabe por que nós estamos sofrendo essa dificuldade toda? Porque Deus ainda está gerando em Gilvão um novo homem. Não terminou não. Porque agora não é de barro, é espiritual. Vai levar às vezes uma vida inteira. Enquanto mais nós resistimos, mais vai doer. Não é não? Quanto mais nós resistimos, mais vai doer. Agora nós vamos nos revestir desse novo homem. Vamos deixar este homem fluir. Este homem realmente ser o dominante. O homem espiritual que anda agora em verdadeiro o quê? Justiça e santidade. Justiça e santidade não é você andar flutuando nas estrelas, como se tivesse fumado um baseado, não liga para ela. Não é isso não, viu? Santidade não é isso. Acreditando em todo mundo, não é assim não. Santidade também não é deixar de rapar as pernas, as axilas. Não é não. Santidade é procurar santificar a vida, fugir até mesmo de toda aparência de quê? Do mal. Viver uma vida quieta, uma vida o quê? Sossegada. Se é casado, você tem responsabilidade. Pastor, mas o meu jogo de futebol, se você tiver que trabalhar o jogo de futebol, você tem que escolher trabalhar, porque jogo de futebol não vai encher sua barriga.
Vai? Você acha que vai? Não vai. Não, mas tem a minha não sei o que, mas não tem nada, vai pescar. Não era assim não? Ah, estou sofrendo dificuldade. Vá orar. Estou sofrendo uma tentação. Deus não tenta ninguém, então é o diabo. Então eu vou buscar mais a quem? A Deus, porque Deus me chamou para ser santo. Vai trabalhar numa casa. A dona da casa não é um teco-teco, é um boy. Se prepara antes. Antes de ir, ore, meu filho. Senhor, me protege. Senhor, me guarda. Senhor, me segura. Senhor, não deixa eu... Não é assim, não? E o novo homem faz assim. Não é justo eu trair minha esposa. Não é justo eu trair meus filhos. Não é justo eu te trair, Senhor. Isso não pode acontecer. Não aconteceu com José. Você acha que você é melhor do que ele? Você acha, dona Selva, que nos dias que nós estamos vivendo, uma mulher não pode preparar uma emboscada para Gilvan, não? Pode. Pode sim. Cuidado. Você está muito. Ainda está bem conservado, não está, dona Selva? Se resguarde. Se proteja. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Ele está falando aqui de calúnia, ele está falando aqui de fofoca, ele está falando aqui de coisas prejudiciais. Por lá. Que botar um negócio aí nessas portas, né, gente? O negócio está complicado, já é a segunda vez. Voltando aqui, pelo que deixai toda a mentira, deixai todo o engano, que eu estou falando aqui, falai a verdade. Algumas pessoas confundem isso aqui e às vezes passam a ferir as outras pessoas em nome da verdade. Eu estou falando isso de você. Como é que a gente chama? A palavra aí. Porque não tem um tipo de gente que fala uma verdade, mas temperada com veneno. Vocês já viram isso? É aquela verdade que vem para derrubar. Que a verdade ela tem que ser dita, mas ela tem que ser dita na hora certa, no momento certo. Eu ouvindo uma pessoa de um entendimento abençoado disse que aquele que é sábio, ele elogia em público e repreende em oculto. Quando ele está falando repreender, está falando fala a verdade para a pessoa em particular, diz as verdades, porque ele está falando a verdade para o crescimento. Aquela metodologia que usa da verdade para envergonhar os outros, ainda está naquele negócio que diz assim: não quer passar vergonha, não erre. Quem não erra, gente? Quem é que não erra na vida? Pelo amor de Deus. Agora, é claro, tem pessoas que erram, você diz: não faça isso. Não faça isso. Isso aí já é outra história. Tem pessoas que não se esforçam para fazer o que é certo. Não é verdade? Poxa vida. Voltando aqui. Que hora já tem? Já falta 10. Vamos já terminar. Tá tão bom.
Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo aqui que todo ser humano ele é sujeito a se irar. Mas não é porque a mãe se irou com o menino que ela vai quebrar os dentes dele, não. Essa é a verdade, é o que ele está querendo dizer aqui. Todo ser humano, ele pode ter um momento de ira na sua vida. Agora ele tem que ter o cuidado para nesse momento de ira não perder o controle. É o que ele está dizendo aqui. Ah, pastor, não dá vontade de quebrar os dentes do filho da gente, não. Dá vontade de quebrar ele todinho, bem miudinho. Passar no moinho e depois passar de novo. Ou você nunca apanhou e disse para papai ou para mamãe: tá bom, e ele: tá bom? Que conversa é essa que tá bom mesmo, eu vou continuar. Você está dizendo que tá bom? Não tá bom? Rapaz, a ira é terrível. Tomado por ira, foi que Caim matou quem? Abel. Ou não foi? Foi tomado pela ira que Absalão matou o seu irmão. E aí nós vamos ver muitos exemplos na palavra. O Senhor está dizendo: ireis, mas não pequei. Ou seja, se acalme. Não se deixe, não dê lugar a quem? Ao diabo. Porque naquele momento que às vezes você está tão irado que até o diabo se meter na frente, você parte ele em banda. Aquele que furtava, não furte mais. Olha o lugar, quem? O diabo. O diabo fica lá, vai assim. Não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca palavra torpe, palavrão, maldição, praga. Às vezes a gente vê mãe dizer: isso é uma rapariga. Desculpe, mas tem mãe que diz isso. Isso vai ser uma cachorra. Não tem não, a gente não escuta não isso. Estou falando aqui no nosso linguajar, você não se expõe porque a gente escuta isso todo dia. Isso não vai prestar para nada. É. Olha aí. E aí quando acontece: ó, meu filhinho, eu te amava tanto. Poxa vida. Então que Deus nos abençoe. Que nós possamos comer este alimento, porque nós precisamos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Amém? Como na carta que o pastor deixou. Se lembre que o seu pastor sangra do jeito de você. Se lembre que o seu pastor tem necessidades como você tem. Se lembre que o seu pastor tem sentimentos como você tem. Se lembre que o seu pastor tem limitações como você tem. Não é verdade? Nós precisamos estar apegados com o Senhor. Todos nós. Porque todos os dias nós somos tentados em alguma área de nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. A Gabi já está ali ansiosa para louvar. Deus querido, Deus de bênção, Deus de maravilhas, abençoa o teu povo de uma